Oi, pastor. É, eu postei esses dados aí, enviei esses dados ao senhor aí sobre esta teoria minha a respeito do caso. Acerca desta situação essa teoria minha, que eu lhe expus e fiz a citação acerca desse rapaz, o Alex. O Alex, eu conheci ele através de uma pessoa que também veio do mundo do crime, e eu conheci esse Alex na época que ele veio para a igreja, através dessa outra pessoa que eu conheci que também viveu no mundo do crime. Mas essa pessoa que me apresentou à época, o Alex, realmente uma pessoa que assumiu o compromisso com Cristo, tal, e até hoje, né, serve o Senhor, tal, tem sua própria família e persevera dentro das tradições cristãs e do conceito cristão. Pois bem, esse Alex, quando eu conheci ele, informado por esta pessoa, a qual também eu conheci, que permanece firme, essa pessoa, quando eu falei com ele acerca dessa situação, agora recentemente, eu falei, rapaz, aquele Alex, ele é ligado à Flor de Lis? Ele, ó, não sei disso não. Falei, pois é, cara, esse Alex, ele postou uns vídeos aí, agora que eu fui saber que é ele. E quando eu vi que era ele, aí eu liguei para essa pessoa para saber dessa situação. Ele, cara, olha só, esse Alex, ele foi envolvido no mundo do crime, mas ele não era assim um traficante de grande expressão como ele coloca, não. Aí esse rapaz falou comigo, inclusive eu conheci a mãe dele e a esposa dele, do Alex. Pois bem, depois eu soube na época que o Alex estava fazendo bacharel de direito, financiado por uma ONG, como se formou mesmo, pelo menos o que ele deu a entender isso, pela própria Alex. Quando numa postagem que eu vi logo a seguir do assassinato em grupo, em família, entendeu? Em família. Ele dando a declaração, repudiando, né? Alguns comentários em algumas lives aí que postaram, e ele falando sobre isso, o Alex. Logo a seguir, né? E ele falando que ele tinha relatado, não a comunhão com os pais adotivos, né? Dos pretensos pais adotivos, e que ele veio dos Estados Unidos, tinha vindo dos Estados Unidos, parece no mês de outubro, e ficou até o período do assassinato do pai, do pretenso pai, do Anderson, aqui no Rio de Janeiro. E ele falando sobre processar quem estava fazendo declaração, difamação, associando a mãe dele, a Flor de Lis, ao crime. Pois bem, logo a seguir, quase que imediato, ele foi embora para os Estados Unidos, sumiu no mundo. Ora, quem estava solidário iria desaparecer, sair do foco da mídia. Foi isso que aconteceu. Eu andei ainda procurando ver se eu via algumas postagens dele, que nada, sumiu no mapa. Posterior, eu vi sobre esse caso Flor de Lis, uma reportagem sobre a Polícia Federal havia informado a Interpol sobre um possível mentor intelectual, entendeu, desse crime em grupo, entendeu? No caso do Anderson. Aí eu associei essa pessoa ao Alex, que ele que está fora do Brasil, ele que meteu o pé. Embora eu acho, isso é teoria minha, tá? Que esse emaranhado, o senhor atuou, segundo suas informações nas suas postagens, que o senhor atuou na área policial. Pois bem,
o senhor vai entender o que eu estou falando. Olha só, é, eu acredito que aí tem uma assistência advocatícia ao projetar o crime, ao arquitetar o crime. Esse emaranhado de dissuasões para confundir a investigação, para chegar ao real assassino, o mandante, o que seria diretamente beneficiado, é muito complexa. Dentro da minha teoria, eu penso o seguinte: aquele rapaz, o Flávio, deu alguns tiros, sem dúvida, tudo indica que sim, mas aquele excesso de tiro que não foi no local, tudo indica que não foi no local, pode ter sido posterior ao removerem o corpo do local do crime ou anterior ao local. Então aqueles tiros na genitália do falecido indica o seguinte, para mim, na minha teoria, não é? Um crime passional ou provocar na investigação ou na futura defesa esta alegação. Por que isso? Porque se esse crime, embora toda o grupo esteja claramente dentro das declarações dos fatos que se tornou público uma quadrilha, mas tudo indica que para jogar investigação contra a Flor de Lis, que está também cometendo crime, provavelmente por ocultação de provas, mas não diretamente ter tramado a morte do homem, da vítima. E o filho, ao assumir, ao confessar os disparos, o que acontece? Acontece que tira o foco da investigação e pode chegar nisso, tá? Jogar para um crime passional, como se o Anderson tivesse pegando, né, a mulher dele, ou a mágia dele, sei lá quem for. Então o que acontece? Isso abranda a pena para um crime com interpretação maior, e chama para si a responsabilidade num crime passional. Ora, a confusão estabelecida está aí. E para poder ter engendrado essa situação com essa coisa de difícil entendimento e interpretação, dá a entender realmente que houve um planejamento anterior ao crime. E esta pessoa conhece de leis, de subterfúgio na lei, para poder se sentir seguro que no final das contas, vai atenuar a pena e no final sair como vitorioso pelas benesses que provavelmente irá ter nesta situação. Quanto à Flor de Lis, a gente viu, todos viram, aquela mensagem que foi dita para a mulher quando ela se manifesta lá, aquela primeira vez que falaram que o ministério dela não ia à frente, que se caísse se tocasse no marido dela, nada daquilo ia dar certo, era só tocar no marido e tal. Ora, aquilo foi anterior ao homicídio. E aquela mulher se levantou, se manifestou
de uma maneira realmente como uma leoa defendendo o seu cônjuge, o seu esposo. Ora, foi anterior ao crime. Ora, a todos, a todos, a todos, ficaria claro que essa mulher seria muito tola ao compactuar com o assassinato do marido, quando ela seria a principal suspeita da mandante do crime. Eu acredito que ela é uma criminosa, que aquilo era uma quadrilha, aquela fábrica de adoção, tal, entendeu? Então, eu acredito sim que ninguém ali é inocente, mas no caso direto do assassinato, acredito que aquela mulher está ocultando provas para proteger a filha, a filha, a filha biológica. A mim me parece isso. Só isso aí, pastor. Deus te abençoe, tá? Muito obrigado pela tua pronta resposta às minhas colocações. Deus te abençoe, a paz. Ah, pastor, outro detalhe também, desculpa aí, rapaz, que eu tô agora na hora do trabalho e tô aqui tecer no comentário aí para enriquecer aí o teu conhecimento. Até o senhor pode verificar até aí no YouTube, botar aí Alex da Flor de Lis, que é o termo usado por ele aí nas postagens dele. É esse, Alex da Flor de Lis, pastor Alex da Flor de Lis. Ele, quando abandonou a família, segundo esse meu informante à época, que eu mantenho no anonimato, ele abandonou a família, não é? Se ligou a Flor de Lis e passou a declarar que ela era mãe quando esse rapaz conheceu a mãe. E ele abandonou a Flor de Lis, não, abandonou a esposa e casou. Não sei se ele divorciou, se era uma relação amigável com a outra mulher, e casou com uma mulher mais intelectualizada, mais preparada, que dava uma melhor aparência no seu ministério. O senhor vai ver lá aí nas postagens dele, ele com uma mulher loira, uma mulher branca loira, entendeu? Que não é a mulher, entendeu? Lá do início que ele tinha. Quer dizer, é uma situação bastante complexa e deturpada para quem professa com ética a fé cristã. Só isso aí, Deus abençoe, a paz, amém.